Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 28 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos comentar tudo o que aconteceu aí no GP do México de 2021 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. A gente sempre costuma tecer alguns comentários aí sobre alguns destaques que aconteceram tanto nos treinos livres e também no Qualify. O único destaque que eu queria mencionar no treino livre foi a situação engraçada que aconteceu com o Sebastian Vettel, logo no TL1, que ele teve um erro ali na parada dos boxes, ele estava parando nos boxes da McLaren, sendo que ele é da Aston Martin. Isso gerou aí no público aí bastante risada, foi algo aí de bastante memes aí. Essa questão do Sebastian Vettel foi muito interessante, aí o erro dele, ele pede desculpas depois. Quanto ao Qualify, tivemos como destaque a batida do Lance Stroll logo no Q1, danificando muito seu carro e gerando bandeira vermelha e suspensão do treino classificatório. Fora isso, tivemos uma pole position totalmente inusitada do Valtteri Bottas. Todos nós, assim, a maioria das pessoas tinham apostado aí numa pole de algum dos carros da Red Bull, seja o Max Verstappen ou seja o Sérgio Pérez. E na verdade nós vimos uma pole aí totalmente inusitada do Valtteri Bottas, com um tempo de 1:15.875. E essa pole do Bottas também garantiu a ele um prêmio que foi a réplica perfeita do capacete do Fangio, que foi muito legal aí. Vocês estão acompanhando pela imagem, quem está vendo através do vídeo. Lembrando também que no Q3 o Tsunoda acabou atrapalhando a volta rápida ali do Pérez e o Pérez, por sua vez, acabou atrapalhando também a volta rápida do Max Verstappen. Então isso gerou para a Red Bull apenas o P3 e P4. Depois o Tsunoda, o que se diz é que o Tsunoda foi chamado aí no escritório para conversar com o Dr. Helmut Marko. Lembrando que o Tsunoda também é piloto, né, dos carros da Red Bull. Então aí, faço ideia que deve ter acontecido nessa reunião aí. Fora isso, tivemos também as seguintes punições no grid para a corrida. Tsunoda 10 posições no grid, Lance Stroll 10 posições no grid, Norris 10 posições no grid, Esteban Ocon 5 posições no grid e George Russell 5 posições no grid. Todas essas punições por troca de algum dos componentes do motor. Agora sim, feitas essas considerações, vamos falar o que aconteceu aí na corrida do GP do México de 2021 da Fórmula 1. Não foi lá uma corrida excepcional. Eu, na verdade, achei uma corrida bem morna, mas tivemos sim uma largada excepcional do Max Verstappen. Ele ficou na cola ali do líder, né, do pole position Valtteri Bottas, pegando um pouco do vácuo e depois freando para lá de Deus me livre, como diz o Galvão Bueno, e conseguindo já na primeira curva a primeira posição. Na largada tivemos também o toque do Daniel Ricciardo na traseira do Bottas, ambos danificaram o carro e tiveram que ir imediatamente para os boxes, e também tivemos aí o toque do Esteban Ocon tanto no Tsunoda quanto no Mick Schumacher, e isso ocasionou que os dois abandonaram a corrida, tanto o Tsunoda quanto o Mick Schumacher. Daí tivemos um safety car na pista, né, para retirar todos os resíduos que ficou ali na pista e tirar também os carros com segurança. E fora isso, Max Verstappen liderou a corrida aí de uma forma tranquila, abrindo muita vantagem para Lewis Hamilton, administrando muito bem a primeira posição e uma vitória que a gente pode dizer que foi bem fácil do Max Verstappen. Então, tirando essa questão da largada, tivemos uma corrida bem morna, na minha opinião, e uma vitória totalmente administrada aí, que em momento algum escapuliu aí das mãos do Max Verstappen. E a Red Bull mostrou o quanto que é superior aí nesse circuito Hermanos Rodrigues, porque depois que o Max Verstappen conseguiu a primeira posição, em momento algum ele sofreu ameaças do Hamilton, inclusive só ganhando tempo e administrando a corrida. E o próprio Hamilton mesmo na transmissão, na hora dos rádios, chegou a mencionar, ele está bem rápido. Mas enfim, tirando essa questão da largada, tivemos uma corrida aí, como eu disse, bem morna, mas vamos falar de alguns destaques individuais. Primeiro destaque, Max Verstappen, principalmente pela largada. A largada, sim, é excepcional a gente assistir aí o replay ou ver novamente, porque foi uma largada muito bonita aqui de P3, ele conseguiu ali o P1, justamente em cima
do Valtteri Bottas ali fazendo a curva e freando muito mais tarde que todos os outros carros. Esse risco que ele correu aí fez com que ele ganhasse a primeira posição e administrasse aí durante toda a corrida. Lewis Hamilton. Eu acredito que Lewis Hamilton também fez uma corrida digna, porque os carros da Red Bull se mostraram muito superiores, ele conseguiu um segundo lugar, não conseguiu sequer ameaçar o Verstappen, mas também conseguiu controlar bem as investidas finais aí do Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez com pneus mais novos colocou muita pressão no Hamilton e o Hamilton conseguiu administrar a segunda posição. Então eu acredito que foi uma corrida digna, que o Hamilton mesmo declarou isso no final da corrida, que ele deu tudo que tinha do carro. E deu para a gente ver que foi isso mesmo. Então, um P2 para o Hamilton no circuito do México foi um resultado satisfatório, na minha opinião. Sérgio Pérez, esse sim foi um destaque muito positivo na corrida, conseguindo aí um pódio. Por pouco não conseguiu ultrapassar o Lewis Hamilton e conseguiu um P2, a dobradinha aí, seria a primeira dobradinha da Red Bull na temporada. Lembrando que nem a Red Bull nem a Mercedes conseguiram dobradinha na temporada, apenas as McLaren aí no GP da Itália. Então seria uma dobradinha, mas a festa foi toda para o Sérgio Pérez, do início ao fim, desde sexta-feira até o domingo, porque é o piloto da casa. Então parecia que quem venceu a corrida foi o Sérgio Pérez, conseguindo o pódio aí, esse terceiro lugar. E o pai do Sérgio Pérez foi também um destaque aí na corrida, que parecia que ele que tinha vencido. Ele saiu correndo, foi para a galera, e a festa da torcida aí do México foi de impressionar. Então, um outro vencedor da corrida aí foi o Sérgio Pérez, com o P3 aí, completando o pódio. Pierre Gasly, uma corrida sensacional. Embora, como eu disse, foi uma corrida morna e ele ficou ali no P4 de maneira solitária e não tendo tanto destaque da transmissão da TV, o Gasly conseguiu um quarto lugar com sua AlphaTauri. Então isso é um destaque muito positivo aí. O Gasly fez uma corridaça. Agora vamos falar das Ferraris de Leclerc e Sainz. Sim, foram muito superiores à McLaren, e as Ferraris têm se mostrado a terceira força aí do grid. Tanto o Leclerc quanto com o Sainz, mesma questão do Gasly aí, fizeram corridas praticamente solitárias ali, administrando muito bem as posições e dando um baile aí no GP do México na sua rival, que é a McLaren. Então, um destaque muito positivo aí para as Ferraris, tanto do Carlos Sainz quanto do Charles Leclerc. De outro modo, vamos falar então das McLaren agora, do Ricciardo e do Norris. Aí eu já vejo como uma decepção. O Norris, essa segunda parte da temporada, o Norris, que para mim foi o piloto destaque da primeira parte da temporada, o Norris vem sendo o piloto decepção da segunda parte da temporada. Não conseguiu extrair quase nada do carro, e o Daniel Ricciardo também fez uma corrida muito ruim, muito abaixo do esperado. A única coisa de boa que o Daniel Ricciardo fez foi conseguir segurar as investidas do Valtteri Bottas ali, e aí causou algumas cenas bacanas de se assistir durante a corrida. Fora isso, as McLaren se demonstraram uma decepção aí, e estão se mostrando agora que já talvez não seja mais a terceira força, e sim a quarta força do campeonato. Falar agora de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, mais uma atuação muito ruim, na minha opinião, do Valtteri Bottas, se mostrando aí que ele é o leão de treino mesmo. Fez uma pole inusitada, uma pole muito satisfatória. Teve sim o azar ali de ser tocado pelo Daniel Ricciardo, sim, teve o azar, foi para a última posição do grid, mas não conseguiu mais nada. Ficou a corrida toda atrás do Daniel Ricciardo e não conseguiu realizar a ultrapassagem. Tentou até uma questão aí talvez do undercut, mas também não conseguiu. Valtteri Bottas ficou uma corrida inteira atrás da McLaren do Daniel Ricciardo e não conseguiu nada na corrida, mesmo estando aí com a Mercedes. Então, um destaque muito ruim aí para mim na corrida, o Valtteri Bottas. Sebastian Vettel para mim um destaque muito positivo, conseguindo estar entre os 10 melhores da corrida, mesmo com um carro que não é tão satisfatório. Fez uma corrida também que não chamou muita atenção da transmissão da TV, mas uma corrida muito digna do Sebastian Vettel. E para completar, também Kimi Raikkonen, uma posição muito digna, estando entre os 10 primeiros aí, lembrando que o Kimi Raikkonen está no Alfa Romeo, que é o segundo pior carro do grid,
né? E mesmo assim conseguiu estar entre os 10 primeiros, uma posição muito digna. E o Kimi Raikkonen, por estar em ritmo de aposentadoria, demonstra o profissionalismo dele, né? Porque ele poderia estar ali só levando a banho-maria, mas não, está extraindo tudo que pode do carro, fazendo corridas muito dignas. Então, um destaque muito positivo tanto para o Vettel quanto para o Kimi Raikkonen pelos carros que tem. Conseguia estar entre os 10 primeiros. Tivemos também os abandonos, como eu já disse anteriormente, do Mick Schumacher e do Tsunoda, que foram tocados logo no início aí da corrida pelo Esteban Ocon. Vamos falar agora do piloto do dia. Piloto do dia, Sérgio Pérez. Eu particularmente discordo. Eu votei no Max Verstappen. Acho que a largada do Max Verstappen conseguir administrar a primeira posição durante toda a corrida foi excepcional. Então, para mim, o piloto do dia foi o Max Verstappen. Mas essa votação é votação popular e o Sérgio Pérez estava correndo em casa, toda a torcida ali com os gritos, né? O canto organizado para o Sérgio Pérez e toda a questão ali que se criou o clima do GP do México em torno do Checo, não foi surpresa ele ter sido considerado o piloto do dia, não. Mas para mim foi Max Verstappen. Volta mais rápida, Valtteri Bottas, 1:17.774. Lembrando que o Valtteri Bottas parou duas vezes nos boxes apenas para colocar pneus macios, ou seja, de faixa vermelha, apenas para conseguir a melhor volta da prova e retirar esse pontinho do Max Verstappen, porque a melhor volta da prova estava sendo do Max Verstappen, que ia sair com os 25 da vitória, mais um de bonificação da volta mais rápida. Mas Valtteri Bottas colocou duas vezes compostos de pneus macios, né, jogos vermelhos aí de pneus, para conseguir essa volta mais rápida. Só que Valtteri Bottas, detalhe, ele não conseguiu esse pontinho extra, porque ele não estava entre os 10 primeiros colocados. Então, para se ter o ponto da volta mais rápida, você tem que estar entre os 10 primeiros. Ele não conseguiu o pontinho de bonificação da volta mais rápida, mas conseguiu tirar esse ponto de Max Verstappen. Então, de 26 pontos que Max Verstappen faria, Max Verstappen fez os 25 da corrida e perdeu o ponto de bonificação pela volta mais rápida. Vamos agora falar do resultado da corrida. Tivemos a vitória do Max Verstappen, né, o primeiro colocado. Segundo lugar, Lewis Hamilton. E fechando o pódio, Sérgio Pérez. Quarto lugar, Pierre Gasly. Quinto lugar, Charles Leclerc. Sexto lugar, Carlos Sainz. As duas Ferraris aí demonstrando serem a terceira força. Sétimo lugar, Sebastian Vettel. Oitavo lugar, Kimi Raikkonen. Nono lugar, Alonso. Décimo lugar, Lando Norris. Vamos falar agora da classificação do campeonato de pilotos. Lembrando que eu vou falar apenas dos 10 primeiros colocados. Então temos como líder, mantendo a liderança, o Max Verstappen com 312,5 pontos. Segundo lugar, Lewis Hamilton com 293,5 pontos. Terceiro lugar, Valtteri Bottas com 185 pontos. Quarto lugar, Sérgio Pérez com 165 pontos. Quinto lugar, Lando Norris com 150 pontos. Sexto lugar, Charles Leclerc com 138 pontos. Sétimo lugar, Carlos Sainz com 130,5 pontos. Oitavo lugar, Daniel Ricciardo com 105 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly com 86 pontos. Em décimo lugar, Fernando Alonso com 60 pontos. Vamos falar agora da classificação do campeonato de construtores. Nós temos ainda como líder a Mercedes com 478,5 pontos. Em segundo lugar, nós temos a Red Bull com 477,5 pontos, ou seja, apenas um pontinho de diferença. Que batalha sensacional aí entre o campeonato de construtores, né? Terceiro lugar, Ferrari com 268,5 pontos. Em quarto lugar, a McLaren com 255 pontos. Em quinto lugar, a Alpine com 106 pontos. Em sexto lugar, a AlphaTauri com 106 pontos. Olha que briga interessante também, estão empatadas em pontuação. Sétimo lugar, Aston Martin com 68 pontos. Oitavo lugar, Williams com 23 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo com 11 pontos. Em último lugar, décimo lugar, né, a Haas com nenhum ponto.
Agora vamos analisar os meus palpites que eu dei durante a semana. Eu disse que seria uma pole position de Max Verstappen, como vocês viram eu errei, foi uma pole position inusitada aí de Valtteri Bottas, acho que quase ninguém apostou no Bottas aí para pole. Falei que seria uma vitória de Max Verstappen, então eu acertei nesse palpite. Coloquei o Pérez em segundo lugar, então eu errei no palpite porque foi Lewis Hamilton. E coloquei em terceiro lugar Lewis Hamilton, e também errei porque foi o Sérgio Pérez. Eu apenas inverti aí a posição do segundo para o terceiro, mas pelo menos eu acertei todo o pódio. E volta mais rápida eu coloquei Max Verstappen. Por pouco também eu não acertei, porque foi o Valtteri Bottas que colocou compostos aí de pneus macios justamente para tirar esse pontinho do holandês. Lembrando agora então que o próximo GP é neste final de semana, é o GP na nossa casa, o GP de São Paulo, ou seja, o GP do Brasil de Fórmula 1. Então, nos dias 12 a 14 de novembro, né, neste final de semana agora, então, que bom ter GP no Brasil, né? Nós somos privilegiados aí por ter grande prêmio da Fórmula 1 no nosso país. Então, nós vamos fazer um vídeo aí também do que esperar para o GP de São Paulo da Fórmula 1. Conto com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Até a próxima e fiquem com Deus!